Contrato social. Vamos ver então o que é exatamente esse contrato social. O contrato social ele é o documento que dá origem à empresa, que é que a gente fala muitas vezes aí, você pode ver outras pessoas falando, que seria o documento que seria como se fosse uma certidão de nascimento da empresa. A partir daquele momento, ela existe oficialmente registrada na junta comercial ou então no registro civil de pessoa jurídica. E aí, nesse documento, nós temos algumas cláusulas obrigatórias, que seriam, por exemplo, qual que é o nome da empresa, a sede, informação pessoal de cada sócio, qual que é o objeto social, qual que é o capital social investido, as cotas de cada sócio, a forma de administração, por exemplo, prazo de existência e também forma de liquidação. Está aí no material de você, só para você ter uma ciência. Essas são as cláusulas obrigatórias. Então, o documento que vai constituir a empresa, o contrato social, né, que é o ato constitutivo da empresa, precisa ter essas cláusulas obrigatórias. Mas a gente pode até personalizar o contrato social, pode colocar outras cláusulas e também complementar essas cláusulas que tem aqui. Por quê? Para deixá-la de uma forma mais específica e segura. Muitos profissionais, tanto advogados quanto contadores, administradores, eles acham que o contrato social, você só coloca as cláusulas obrigatórias do jeito, então pega um modelo e acha que não tem consequência, acha que aquilo lá é básico, só joga aí, tudo bem, não faz diferença. Faz sim, faz muita diferença lá na frente, mas muita mesmo. Confia, eu sei porque eu trabalho com direito empresarial, né, atuando principalmente com a parte societária e a parte de contratos. Então eu sei do que eu estou falando, pode ter consequências muito absurdas. E eu estou trazendo até aqui um exemplo de um caso real que aconteceu com um cliente meu, em que fizeram também um contrato padrão, além de ter escolhido o sócio que não era confiável, né, e que inclusive hoje em dia esse cara aí virou coach empresarial da vida e assim, só fez besteira na empresa. E o contrato social, ele estava de uma forma muito padronizada, muito modelo. Então o que aconteceu? Ela fez lá o contrato social com um sócio, né, a minha cliente, com esse sujeito aí. E no contrato constava o seguinte, que a administração da empresa será exercida de forma conjunta. A maioria dos contratos vem isso, estão desse jeito, né, forma conjunta. Ou seja, todo mundo pode administrar, todo mundo pode fazer qualquer ato e não separa, não divide. E aí na prática, lá o que acontecia? Essa minha cliente, que hoje é a única sócia da empresa, ela trabalhava com vendas exclusivamente na área de vendas. E o sócio dela trabalhava como administrador. E aí o que ele fez? Ele desviou o dinheiro da empresa, ele contratou com um sócio, na época acho que foi de um quadriciclo em nome da empresa, não tinha nada a ver com a atividade. Ele pagou a escola da filha, ele deixou uma dívida tributária só federal, só perante a Receita Federal, de quase 500 mil reais em média ali contando com multa, né, com juros, e a empresa tinha só 2 anos. E ele conseguiu fazer um estrago assim gigantesco, por quê? Porque ele cometeu várias e várias falhas na administração, além dessas teve muitas outras. E no contrato social constava o quê? Constava que a administração seria exercida em conjunto por ambos sócios. Num caso desse, que nem foi o dela, foi bem mais difícil de se provar que todos aqueles atos que causaram prejuízo à empresa foram provenientes dele. A gente conseguiu muito desses atos aí provar que foi ele que fez, que ele que causou, porém deu muito mais trabalho para a gente provar isso. Por quê? Porque em tese o contrato no caso dela foi modelo e utilizaram lá a cláusula que a administração seria conjunta. E aí, num processo judicial de exclusão desse sócio, aí a gente teve um pouquinho mais de trabalho para poder provar que realmente ele causou tudo isso e ele é responsável. E o processo ainda nem terminou, viu? Então, assim, tome muito cuidado com contratos modelos, contratos padronizados, porque a gente acha que é besteira, que é simples, que não tem problema, mas tem sim, tem que tomar muito, muito cuidado mesmo com o contrato. E outra, é até uma forma de organizar melhor a empresa. Por exemplo, no caso, a gente pode colocar o seguinte, só trazendo aqui de exemplo da minha cabeça agora,
uma cláusula de administração assim. Tá, o sócio lá, tal, fulaninho, vai administrar, enquanto o outro vai fazer vendas. Vamos supor que assim, o sócio que trabalha com as vendas, ele tem poder de assinar sozinho, de contratar sozinho pessoas para a equipe de vendas. O outro, para outras pessoas. Pode assinar em conjunto? Pode, mas a gente pode separar os poderes. Por exemplo, quem vai ficar responsável por administrar a empresa em questão de compra de matéria-prima? É um dos sócios. Ou outro, quem vai lidar com clientes, quem vai lidar com órgão público. Tem formas de você deixar mais separado, até porque fica mais fácil de você identificar que quem é o culpado, que se aquela pessoa tinha aquela função, então, se deu alguma coisa errada com a função dela, de quem que é a culpa? Dela, até que se prove o contrário. Fica muito mais fácil de organizar a empresa. E aí, o contrato social precisa ser registrado aonde? Ele pode ser registrado em 2 lugares diferentes. Ou é na junta comercial de cada estado, ou é no registro civil de pessoas jurídicas. Então eu posso escolher? Não. As sociedades empresárias, elas são registradas na junta comercial, enquanto as sociedades simples, elas são registradas no registro civil de pessoas jurídicas. Qual que é a diferença? Assim, se eu for ter que explicar para você, vai demorar muito tempo. Na aula, no resto do curso lá mesmo, tem aula só disso, mas apenas para pincelar. Atividades econômicas, que a gente chama de econômica, é uma sociedade empresária, então é na junta comercial. Já outras atividades, que seriam no caso que envolvem mais coisa intelectual, artística, cultural, apesar de ganhar dinheiro com isso, entram na classificação de sociedade simples. Então, por exemplo, se você presta um serviço aí vamos supor, você é um dentista, por exemplo, em regra seria na sociedade simples. Se você está vendendo produtos, em regra seria uma sociedade empresária. Mas aí é um tema muito mais complexo e isso não é absoluto. Mesmo empresas que prestam alguns serviços podem virar empresárias, tá? Mas isso é um tema muito mais complexo que demanda bastante tempo para a gente aí explicar certinho. Mas o fato que precisa registrar o contrato social, obviamente que sim. Na maioria das vezes será na junta comercial, tá? E aí nós falamos das cláusulas obrigatórias. Então vamos falar um pouquinho mais do que seriam cláusulas então não obrigatórias que a gente pode incluir para personalizar o contrato social. É claro que não dá para explicar tudo, só vou falar algumas aqui, até porque é um tema mais complexo, você provavelmente não vai entender, não estou te diminuindo, mas é porque eu sei. Porque para eu aprender, eu tive que fazer faculdade, pós-graduação, curso de extensão, estudar por conta para entender mais profundamente. Então, assim, não é agora que eu vou conseguir te ensinar isso, mas eu só quero te mostrar a importância do contrato social e como ele não é algo tão simples assim e ele pode ser um instrumento muito útil para a empresa, para organizar a empresa, para estruturar ela, né, e deixar ela de uma forma assim bem redondinha para funcionar com menos riscos possíveis. Dá trabalho? Dá, mas é possível. Então, assim, eu vou listar algumas aqui das cláusulas que seriam opcionais, né, que a gente pode personalizar. Mas lembra, né, o contrato social ele vai ser público, tá? Então ele vai tanto na junta comercial quanto no registro civil da pessoa jurídica, na hora que a gente registra, ele é público. Então toda informação que a gente vai colocar no contrato social, nós temos que tomar cuidado para não colocar informação demais, porque tem coisa que o público geral não precisa saber, que só diz respeito a internamente dentro da empresa. Então vamos citar alguns exemplos aqui que eu posso colocar de cláusula a mais para personalizar esse contrato. Eu posso colocar a regência supletiva da lei das sociedades anônimas. Por que eu falo isso? Sociedade anônima é um tipo societário um pouquinho mais complexo, normalmente utilizado para empresas maiores. A maioria das empresas serão sociedades limitadas, que será provavelmente o seu caso. Tá? Mas a gente pode colocar a regência supletiva das regras da sociedade anônima, porque tem regras mais legais aí que a gente pode utilizar, principalmente para uma empresa que está crescendo. Outra cláusula que é opcional que a gente pode colocar para personalizar. Por exemplo,
utilização de cotas em tesouraria e cotas preferenciais sem direito a voto. Podemos definir regras da sucessão do sócio falecido, como é que acontece quando um sócio falece, como é que vai ser a questão com os herdeiros. Regras de pagamento de ex-cônjuge no caso de divórcio. Nós vimos nessa aula aqui, acho que não sei se foi foi nessa aula mesmo, que nós falamos lá que o regime de casamento é importante. Então assim, saber o regime de casamento é importante? E aqui nós vemos uma coisa mais prática. Por quê? Porque nós podemos definir regras também como que será o pagamento do ex-cônjuge. Nós podemos colocar também quais regimes de bens serão aceitos no casamento dos sócios, né, para fazer parte da sociedade. Por exemplo, como eu falei, tem empresa que só aceita sócio que é casado no regime de separação de bens. Eu posso colocar a possibilidade de exclusão do sócio por via extrajudicial. Essa daqui, ó, super importante colocar, é muito interessante, porque se der problema, você não precisa entrar com um processo judicial para expulsar aquele sócio que está te causando problemas. Eu posso colocar, por exemplo, como é que vai ser as regras de cessão de cota para terceiro, penalidade quando o sócio comete falta grave, o que é considerado falta grave, possibilidade de programa de partnership, que seria ali um benefício dado a alguns funcionários, e também, super importante, colocar no contrato social, essa é opcional, mas para mim seria obrigatória, né? Eu só não coloquei como obrigatória porque as cláusulas obrigatórias, quem diz que é obrigatório é o Ministério da Economia. Mas aqui, em todo contrato social, eu colocaria que existe um acordo de sócios, desde que faça, né? Fazer, olha, estamos fazendo além do contrato social um acordo de sócios também. Então essas seriam as cláusulas que a gente poderia colocar para personalizar. E é importante fazer remissão de acordo de sócios, por quê? Porque quando dá algum problema, primeiro ponto que todo mundo vai olhar seria o contrato social. E aí, se ali diz que tem um acordo de sócios, aí a gente fica mais esperto. Opa, vamos atrás para ver se tem mesmo e o que ele diz. Tá? Foram só alguns exemplos, e é claro, para eu falar das cláusulas que entram num contrato social, das cláusulas a mais, se eu fosse destrinchar, seria um curso só disso, um curso muito mais longo, e você precisaria de uma base de conhecimento muito mais consolidada para conseguir entender o conteúdo. E por causa dessas cláusulas em específico que a gente pode colocar a mais aí, personalizar, é por isso que a gente fala que o contrato social ele é uma forma de exercer a governança corporativa e a gestão de riscos. O que é a governança corporativa? Eu acho que eu já comentei aqui, mas vale reforçar. Governança corporativa é um modo com o qual a gente vai administrar aquela empresa, quais serão as regras da empresa. Você fala assim, a minha empresa não é uma questão de a empresa ter ou não governança, né? Toda empresa tem, porque assim, toda empresa age de uma forma. Então a sua governança pode ser boa ou pode ser ruim, mas governança corporativa é algo que toda empresa tem, porque toda empresa se administra de alguma forma, bem ou mal, certo ou errado, na legalidade ou na ilegalidade, mas acontece. Então, fazer um contrato social bem feito e bem estruturado é um mecanismo de implementação de governança corporativa e de gerir riscos. Por quê? Porque, primeiro ponto é que a gente já está gerindo riscos entre os sócios e dos sócios com a empresa. Então, sempre que me contratam para fazer a governança corporativa da empresa, ou então para começar a implementar, o primeiro ponto, contrato social. Não adianta querer a gente fazer governança corporativa partindo da relação de funcionários, partindo de regras da empresa contra terceiros. Se as cabeças da empresa, que seriam os sócios, não têm regras entre eles próprios, como é que você quer estabelecer regras e exigir isso de terceiros, de clientes, de colaboradores, de fornecedores? Não tem como, fica muito difícil. Tá? Então, assim, contrato social, saiba desde o começo, não é apenas um documento de registro. O contrato social, ele é algo muito mais complexo e ele pode ser utilizado de uma forma muito mais profunda para estruturar a sua empresa, para que a gente deixe ela funcionando bonitinho, mais perfeito, né? Porque assim, contrato, ele serve para quê? Ele serve para prevenir problemas, ou então, se ocorrer problemas, a gente souber como resolver. E um contrato mal feito, ele na verdade, ele causa mais problemas do que evita.
Contrato justamente serve para quê? Para evitar problemas e trazer soluções. Para a gente já saber qual é o risco, o que acontece se acontecer, né? Qual será a nossa solução se acontecer X situação. Mas se ele é mal feito, os problemas que ele causa é pior ainda. Então, não saiam fazendo qualquer contrato modelo, qualquer contrato padronizado. Às vezes é preferível juntar um dinheiro a mais, pagar um profissional um pouquinho mais especializado para fazer um contrato social bem feito. Ou então, se você já tem contrato social, vale a pena pagar alguém, um advogado, que quem faz isso é só advogado, para fazer um contrato social mais bem elaborado, tá? E aí, a gente vai, a partir de agora, vamos começar a ver o acordo de sócios.